Cara, completamente bizarro o que aconteceu hoje. O árbitro resolveu expulsar o Léo Jardim por cera. E meu irmão, isso tá dando uma polêmica. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez hoje. Na minha opinião, inadmissível. Mas o que fez ele com a gente hoje, pô, a gente foi roubado hoje. Aí a dona CBF tem que ter um critério, chamar os árbitros e falar, ou você pode interpretar se é contusão ou não cabe a você interpretar. Você vai ver isso e muito mais no vídeo de hoje, vai ver o que os comentaristas estão falando, o desabafo do Diniz, o Veguete falando que foi roubado e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, cara, se inscreve aqui agora pra dar uma moral pro nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. O Fernando Diniz na coletiva não se segurou e, meu amigo, ele falou que é inadmissível o que o juiz fez. Para mim criou uma nova jurisprudência no futebol. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez hoje. Na minha opinião, inadmissível. Não tem o mínimo cabimento. É uma coisa que vai ser mais falada num jogo, que foi um bom jogo, o Inter depois melhorou no segundo tempo. O que vai ser mais comentado é uma expulsão. Eu não me lembro da minha carreira de jogador e treinador ter uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele tava falando que tava com dor. Se o Léo Jardim machucou, não é problema dele. O máximo que ele pode fazer é dar acréscimo. Ele foi extremamente rigoroso, a gente estava jogando muito melhor que o Inter no primeiro tempo e nem critério teve. Porque a gente tem o vídeo do massagista do Inter falando pro Rocher cair no primeiro tempo, a gente estava muito melhor no jogo. Ele caiu para tocar chuteira e o Roger fez algumas observações que ele achava pertinente. Então nem critério teve. Ele vai ter esse tipo de critério, vai ter que expulsar sempre. Eu quero ver quantos goleiros vão ser expulsos, porque isso daí todo mundo sabe o que acontece. O goleiro cai no chão, não dá para você saber. Então ele chamou a responsabilidade para ele, eu nunca vi. E o Léo Jardim me disse que ele falou assim, ó, levanta, senão eu vou te expulsar. Pior ainda. Pior ainda. Acho que ele é o único corajoso é ele, fazer um negócio desse. Todo mundo trabalha. Aí fala assim, aí a gente quer ter uma relação de treinador com arbitragem, uma relação amistosa e respeitosa. Só que assim, enquanto o Grêmio a gente teve um erro de arbitragem que foi determinante, que era um lance de gol, que o juiz parou, um lance fácil de deixar seguir, o David estava na cara do gol, a gente deixou de ter 2 pontos. E hoje ele foi determinante para a gente não sair com a vitória. Então assim, mas o de hoje eu acho que é uma coisa muito pior. Eu acho que não tem cabimento a expulsão sob nenhum aspecto. Sob nenhum aspecto. Ainda mais quando eu fiquei sabendo que ele foi ao Jardim e prometeu que ele expulsasse se ele não levantasse. Ele falou, tô com dor na perna, e ficou no chão, ele veio e expulsou o jogador. Então a gente espera que espera que não aconteça mais, ou se fosse para acontecer, que acontecesse sempre, para ter algum tipo de critério, porque o que mais chateia é a falta de critério, e a gente não quer ser beneficiado pela arbitragem, jamais ter benefício com a arbitragem, a gente quer que tenha critério. E se o Diniz estava nervoso, imagine o Verratti, meu irmão. Ele disse que foi roubado com todas as palavras. O juiz perjudicou a gente, eu gostaria que você falem também, porque sempre fala a gente. Cara, é inacreditável a condição. Amonestou al goleiro e depois tirou cartão vermelho. Acontece com todos os goleiros, em todo o mundo. Mas o que fez ele com a gente hoje, pô, a gente foi roubado hoje. Cara, decidiu o jogo, a expulsão dele decidiu o jogo, é uma loucura. Eu quero que vocês falem, porque senão falha a gente e salimos prejudicados, a torcida. Cara, se enoja com a gente e trabalhamos pra caralho. Pô, inacreditável o que aconteceu hoje. Inacreditável. Eu gostaria que vocês falem, uma loucura. Foi um roubo, caralho. A gente já cansada disso. Contra Grêmio, pênalti, em São Januário, não cobra. Agora expulsa o goleiro. Inacreditável, gente. Inacreditável. Gostaria que falem você um pouco, porque o que aconteceu hoje, cara, não tem palavra para explicar o que aconteceu. Agora tem comentarista que coloca esse empate na conta do Diniz e outros que fazem uma análise mais fria. Que mole. Que mole. Mas na boa também, empatezinho na conta do Diniz, né? Empatezinho na conta do Diniz. Porra, há quanto tempo que a gente tá falando, o Vasco tá tomando sufoco, o Vasco não consegue ficar com a bola. Vascão, não é zagueiro, não é meia, não é atacante, não é benzedeira. É benzedeira aqui que tu precisa, entendeu? Porque aí realmente talvez tenha uma chance, porque é impressionante o que acontece com o Vasco da Gama, que foi jogar contra o Internacional em casa, sei lá o que deu no time do Inter, pensando no aniversário do padrasto, pensando no aniversário da filha, sei lá. O Inter entrou em campo ali e falou, tá de boa.
aquele climinha frio, o Beira-Rio não estava lotado, e o Vasco joga 30 minutos, que, caraca, se eu fosse o CSA, eu tava preocupado. O Vasco vai lá, domina o jogo no Beira-Rio, cria oportunidade de gol, pum, faz 1-0. Aí alguma coisa diz lá no pessoal do Inter, ó, vamos jogar. E mesmo assim, o Vasco consegue segurar o Internacional, jogar até os 43 do segundo tempo, fazendo cera, fazendo o que tem que fazer, irmão. Daí você tem um time inferior, você vai fazer o que você tem que fazer para arrumar os 3 pontos. E o Vasco vai dando o jeito dele e tal, e o Inter não consegue, demora, entre o Carboneiro, que... Vamos combinar que eu não sei muito porque que esse cara é reserva do Internacional, eu tenho muita dificuldade de entender isso. Toda vez que eu ligo a televisão ele tá jogando, eu falo, meu irmão, o cara é um dos melhores jogadores do time, eu não entendo porque que ele é reserva. Mas o Roger deve ter algum motivo ali, tático, sei lá eu, ou usar como arma, não sei, mas no meu time ele jogaria. E aí entra o Carboneiro, o Inter começa... Só que o jogo é definido por 3 lances. E esses 3 lances têm participação do Verratti. O Verratti, participação no gol do Vasco. Ele tem a participação no não gol do Vasco, quando ele não dá uma bola pro Rayan, que entrava sozinho de frente pro gol. E ele tem participação na ajeitada de bola que ele dá pro Carboneiro. O Verratti é o jogador útil, mais inútil, o jogador decisivo, que mais atrapalha um time de futebol em todos os tempos. Poucas vezes eu vi um jogador que fosse tão útil e ao mesmo tempo atrapalhasse tanto um time como o Verratti. O Verratti atrapalha o contra-ataque, mas quando você joga a bola na área, ele é o cara que resolve. O Verratti é o cara que perde um lance bobo, mas ele é o cara que na sequência briga por uma bola e acaba deixando na cara do gol. O Verratti é amor e ódio o jogo inteiro, é uma loucura. Aí chega a expulsão do Jardim. Olha, cara, eu sou muito a favor de se punir a cera, mas é preciso haver um critério. Se um goleiro cai e diz que ele tá machucado, o critério brasileiro é de que você chama o atendimento, porque juiz nenhum é médico. Ah, o juiz entendeu que era cera. Mas aí você tem que entender todo o jogo. Aí a dona CBF tem que ter um critério, chamar os árbitros e falar, ou você pode interpretar se é contusão ou não cabe a você interpretar. Porque hoje interpretar, mesmo se ele estivesse fazendo cera, que eu acho que é o caso, em todos os outros jogos do campeonato não interpretar, eu não concordo com esse segundo cartão amarelo, com essa expulsão, porque você sabia que ia gerar uma expulsão. E aí, cara, desculpa, mas o árbitro decidiu que era para expulsão e expulsou. E nos outros jogos todos do campeonato, não. E aí o Vasco teve que se fechar, fazer o que dava ali para segurar o resultado, conseguiu segurar. Não deixa de ser um bom resultado pro Vasco empatar lá com o Beira-Rio, é ruim pro Inter, mas esse jogo teve requintes de crueldade que o torcedor vascaíno não teve, não. A Renata Ruel, especialista em arbitragem lá da ESPN, falou sobre a decisão. Fala, fã de esporte, Léo Jardim expulso no jogo Internacional e Vasco. Primeiro cartão por retardar o reinício de jogo, depois o jogo está paralisado, a bola está fora de jogo, ele pede atendimento médico, o árbitro fala que não, pede para ele se levantar, ele não levanta, o árbitro aplica o segundo amarelo e o vermelho. A regra fala que quando o jogador tem uma lesão leve, o árbitro pode dar continuidade à partida se a bola está em jogo, no caso estava fora de jogo, vai até o jogador e vê o que ele precisa, se ele precisa ou não de atendimento médico. Por quê? Porque a gente escuta assim nos cursos de arbitragem, os professores, os instrutores falando, o árbitro não é médico, você não tem como saber se o jogador está fingindo ou não uma lesão, se é uma lesão grave ou se não é. Então escuta o que o jogador tem a dizer. Depois, se ele precisar de atendimento médico, por mais que você acredite que não estava lesionado, acresce no final do primeiro tempo ou do segundo tempo. Coloque esse tempo nos acréscimos. Mas a regra 12 também fala em retardar o reinício de jogo, ser cartão amarelo. Lembrando que a regra dos 8 segundos é para quando a bola está em jogo do goleiro, a bola estava fora de jogo, não se considera os 8 segundos aí. E a regra 12 também fala conduta antidesportiva, se o árbitro entender que o jogador está fingindo uma lesão, ele também pode levar cartão amarelo. A grande questão também é que normalmente os árbitros aplicam cartão amarelo por retardar o reinício de jogo, mas não quando o jogador pede atendimento médico. Isso é algo raríssimo, eu nem sei se eu vi algo parecido com isso. Pediu atendimento médico, eu não vou te dar o atendimento médico, porque para mim você está fazendo cera, ganhando tempo, retardando o reinício de jogo e eu aplico o cartão amarelo. Você tem outros pontos para retardar o reinício de jogo, que é o jogador deixar para outro bater, realmente enrolar, demorar. O critério da arbitragem, ele precisa ser revisto. Nós vemos esse tipo de coisa acontecendo em todos os jogos.
Se for um critério novo e todos os árbitros adotarem, a gente pode pensar nessa questão, mas é algo nunca visto antes. E os jogadores também precisam mudar a postura, parar de fazer cera e retardar o reinício de jogo. Isso é questão de fair play também. E eu pergunto pra você, torcedor, era pra expulsar ou não? Cabe ao árbitro? Comenta aí, quero saber o que você pensa. Vamos colocar fogo nesse debate aí que eu quero ver quem tem razão.